Bíblias no Salmos 117. Glória a Deus, aleluia. Louvor ao Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, paz esteja convosco, amém? Aleluia, quantos estão felizes com Jesus? Amém? Vamos estar louvando o Senhor, daqui a pouquinho as irmãs vão louvar o Senhor também, amém? Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, aquecer os corações, vem concurar em todo o seu poder, vem manifestar os seus sinais, e o que dizer, e o que fazer quando ele vem aqui. Mas seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com seu olho venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar.
igreja. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Outra vez aqui, outra vez aqui. Faz de novo, o seu povo clama a ti. Faz de novo, o seu povo clama a ti. Outra vez aqui. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? Ele está aqui essa noite. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aplauda Jesus, aleluia. As irmãs estão com a oportunidade, amém? Junto, nós duas. Aí, pode segurar aqui. Paz seja convosco, amém, irmãos? Glória a Deus.
Esse louvor, irmãos, que nós vamos estar louvando, ele fala dos nossos irmãos, né, do templo de Pedro, de João, aonde eles lutavam, né, para pregar o evangelho. Então, muitos morreram, chegaram a morrer por falar do evangelho. Então, nós somos a semente desses irmãos, né? A semente que eles deixaram somos nós. Então, nós temos que lutar pelo evangelho, estar sempre falando do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo a cena dos nossos irmãos por fortes leões, e o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso. Mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Glória a Deus, aleluia. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá nos seios de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem
palmas louvam ao Senhor. Hoje, por exemplo, as pessoas não trocam o evangelho por nada. Desistem de caminhar com Jesus e o que ganham? Nada. Não tem ganho, só tem perca. Não é verdade? Então que a gente possa refletir todo dia da nossa vida, que a nossa caminhada com Cristo, ela precisa ser firme, diante de qualquer circunstância da vida. Amém? Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura nas tuas mãos em nome de Jesus, nós vamos consagrar a Deus. Amém? Senhor, pode colocar aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos em nome de Jesus colocar diante da tua presença, meu Deus, este culto dessa noite.
E como já foi falado aqui, Senhor, sendo tudo apresentado a Ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós oramos e colocamos esse culto na Tua presença. Também quero orar pelos dízimos, Senhor, apresentar os dízimos e as ofertas ao Senhor. Abençoa cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, Pai. Abra a janela do céu sobre a vida de cada um, repreende o devorador na vida da pessoa, e faça com que ela possa emprestar e não tomar emprestado. É o que a Tua palavra nos diz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus? Abra comigo a sua Bíblia, faz favor, em Lucas 19. Lucas 19, que fala de um homem chamado Zaqueu. Amém? Olha o que a Bíblia está falando de Zaqueu. Lucas 19 fala assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe de publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a um sicomoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressadamente desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia está falando de um homem que não era convertido, mas com toda certeza ele ouvia falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, e ele era um judeu publicano, um cobrador de imposto, um homem que era mal visto pela sociedade, porque cobrava demais. Além de cobrar para os romanos, cobrava também uma certa parte para eles, e isso fazia com que o povo o odiasse. Mas é como Jesus aqui fala, que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar todos que haviam se perdido. Então, quando Zaqueu, esse homem, viu falar que Jesus ia passar por aquele lugar, o que aconteceu com ele? Ele então pega, ele teve um plano, porque ele era de pequena estatura, um homem baixinho, e ele então resolve subir em cima de uma árvore, para ao menos ver quando Jesus passasse. E quando assim ele faz, ele vai, sobe numa árvore, fica à espera, vem a multidão, até que Jesus, ao chegar naquele lugar, debaixo da árvore, aonde ele estava, olha para cima e disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, a Bíblia diz que o tempo, o que Jesus está dizendo para ele? Zaqueu, o tempo é curto, não dá para você ficar em cima do muro. A realidade do Evangelho é isso, não dá para viver em cima do muro. Você, não você, será que sou, será que não sou? Não dá, porque o tempo é curto. Então Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, desce daí depressa, rapaz, porque o tempo é curto, não é verdade?
E Jesus então entra com Zaqueu na casa dele. E Zaqueu então faz uma festa. Aquele homem rico, publicano, devia ter uma bela de uma casa. Jesus entra com seus discípulos naquele lugar, naquela casa, para passar ali a noite e comer com eles. A Bíblia diz que quando eles estavam à mesa, ceando, então comendo, na verdade, começa a transformação na vida de Zaqueu. A Bíblia diz uma coisa muito importante: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer um evangelho que transforma, que muda a vida. É um evangelho que é capaz de restaurar o homem, levantar o caído, perdoar o pecador, fazer com que o homem sem esperança passe a ter esperança, fazer com que a pessoa que está vivendo uma crise, muitas das vezes consigo mesmo, dentro dele mesmo, uma crise, seja ela de que origem for, Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, a vontade dele é restaurar as pessoas, mas só que as pessoas precisam entender que, porque a Bíblia mesmo diz uma coisa muito importante: chegai a mim e eu chegarei a vós. Então Jesus, naquele dia, quando dentro da casa de Zaqueu, comendo com eles, Zaqueu levanta da mesa. Imagina aquele homem agora, na hora da refeição, ele levanta e diz assim: Senhor, se eu roubei, aliás, ele diz assim: Senhor, se eu roubei, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu devolverei quadruplicadamente. Irmãos, só Deus, só o Espírito Santo, ele pode entrar num coração de uma pessoa e mostrar para ele o quanto ele é errado, o quanto ele é pecador, o quanto ele depende de Cristo, o quanto ele depende da salvação, da vida eterna. Quando o arrependimento bate no coração de qualquer pessoa que seja ela, quando o arrependimento por ouvir a palavra, porque a palavra é o próprio Jesus Cristo, por ouvir a palavra que é o próprio Cristo, quando essa palavra atinge o nosso coração, a nossa mente, certamente ela vai produzir no homem duas coisas. Ela produz, ou ela produz uma revolta contra o Evangelho, ou a pessoa então, ela abraça o Evangelho, ela quer o Evangelho, ela quer Jesus Cristo para a vida dela, e aí começa toda a mudança, toda a transformação que a pessoa tem na sua vida, por causa do encontro que ela teve com o Senhor Jesus aquela noite, Zaqueu, naquele dia, aquele momento de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, mudou para sempre a vida de Zaqueu, porque não tem uma pessoa, meu irmão, que verdadeiramente entregue a vida para o Senhor Jesus Cristo, que seja a mesma pessoa, que vai ter os mesmos atos, que vai praticar as mesmas obras, que vai andar pelos mesmos caminhos, que vai andar pela mentira, pela droga, pela bebida. Não, quando o homem verdadeiramente encontra a verdade, que a verdade liberta ele é transformado para ser o quê? Uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, para andar com Cristo agora de glória em glória. Porque veja bem, veja o que aconteceu na vida de Zaqueu, através do encontro que ele teve com Jesus. Publicano, odiado por todos, homem rico, mas odiado por todos, não é verdade? Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele disse assim: olha, eu errei. Porque, meu irmão, uma grande parte das pessoas, muitas das vezes, porque a Bíblia diz assim: errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Porque quando a pessoa conhece, e ela sabe dos planos de Deus para a vida dela, é como o louvor que as irmãs cantaram aqui, por exemplo, a semente do sangue. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas, eles morriam em troca de quê? Por que eles morriam? Não, eles morriam porque eles conheceram uma verdade que mudou a vida deles, que eles sabiam que por mais que esse mundo oferecesse, dinheiro, fama, sucesso, glória, tudo para eles não valeria nada diante da salvação.
A salvação é o maior projeto de Deus, o maior plano de Deus para a humanidade. No nosso tempo, desde lá do Senhor Jesus Cristo para cá, a salvação é o maior presente de Deus. Não é cura, não é milagre, não é prosperidade, não é o paralítico andar, não é o mudo falar, não é o cego ver, não. Tudo isso faz parte do Evangelho, mas a maior bênção do Evangelho para o homem é a salvação da sua alma. Por que isso é tão importante? Porque daqui 1 milhão de anos, a pessoa vai existir. Ou ela vai existir com Cristo na eternidade, ou ela vai estar no inferno, não é verdade? Agora, se a gente perguntar bem, vamos fazer uma comparação. Aquelas pessoas que estavam ali no Coliseu naquela época, né? Quando morriam as pessoas jogadas ali para os leões ou queimado, elas riam, elas zombavam. Mas, se alguém deles se converteram, glória a Deus, mas tudo na vida é uma questão de tempo, não é? Os nossos dias é uma questão de tempo. Nós somos a geração de agora. E a Bíblia diz uma coisa, irmã Teresa, que uma geração vem, uma geração vem, vai, outra geração vem, né? Vem uma geração, nós somos a geração que precederam nossos avós, nossos bisavós, muitos até seus pais. Então nós somos a geração de agora. Mas agora já está vindo a outra geração. Já veio os filhos, os netos. Daqui a uns anos nós vamos embora. E a geração que está aqui, ela vai continuar. Porque tudo é apenas uma questão de tempo, e o tempo não para. Então imagina nesse momento, aqueles homens, mulheres, que morreram ali por amor a Cristo, foram direto para onde? Para o paraíso, junto do Senhor Jesus Cristo. Também da mesma forma, não naquele momento, morreu todo aquele pessoal também daquela época, e todos certamente sem Jesus pereceram, foram para o inferno. Lá no inferno, até hoje, eles estão lá pedindo perdão e arrependimento, mas acabou. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos para salvar a nossa alma agora, porque esse é o nosso tempo, porque nós somos a geração de agora, o povo escolhido de Deus para esse tempo. É por isso que a Bíblia diz uma coisa, que quando nós ouvimos a voz de Deus, não podemos rejeitar a sua palavra, de maneira nenhuma. Temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de poder ouvir e aprender do Senhor Jesus Cristo toda a verdade do Evangelho. Porque o que vai mudar uma pessoa, vai transformar uma pessoa, não é uma religião, mas é a verdade do Evangelho plantada dentro dela pelo Espírito Santo, que vai mudar e que vai transformar a vida dessa pessoa. Então naquela noite, Zaqueu a partir daquele momento, a vida daquele homem não foi mais como ela. A Bíblia não dá muitos detalhes agora, não fala depois, mas acreditamos que aquele homem agora, ele passa a ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Porque o que vai mostrar a fidelidade que você tem para com Deus, que eu tenho para com Deus, está nas nossas atitudes. As minhas atitudes em relação às coisas espirituais mostram o nível espiritual que eu estou, mostra a condição espiritual que eu vivo. Se eu tenho uma vida com Deus, é como aquele louvor que é cantado, eu quero Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Quanto mais eu desprezo o pecado, mais Deus aproxima de mim. Quanto mais eu abraço o mundo, mais longe eu fico de Deus. Quanto mais eu sou amigo do pecado, mais longe eu fico de Deus. Então, Zaqueu naquela noite entrega a vida para o Senhor Jesus e diz assim, olha, o que eu fiz de errado, eu vou consertar. Tem muita coisa na nossa vida de errado, que não dá para consertar, mas dá para pedir perdão, mas dá para humilhar diante das potentes mãos de Deus, o qual a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que Ele vos exaltará. Então quando Jesus ouve, quando as pessoas ficam sabendo que Jesus entrou na casa de Zaqueu, eles começam a dizer assim, mas para aí, esse homem entra na casa de um pecador, para comer na casa de um pecador. Aí Jesus disse uma coisa assim, olha, tem outro versículo que diz assim, não necessita de médico os sãos, mas quem? Os doentes, não é verdade? Alguém que está são, cheio de saúde, vai no médico?
dificilmente, até a pessoa quando está meio doente não vai, né? Principalmente homem não gosta de ir no médico, né? De jeito nenhum. Então veja bem, Jesus disse aqui, olha aqui, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que estavam perdidos. Zaqueu estava perdido. O que mudou a vida dele? O encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando a palavra entra no nosso coração, como eu disse, ela vai produzir alguma coisa, ou indignação contra o Evangelho, porque a pessoa vai dizer, não, isso aí não é bem assim. Alguns aí dizem, a Bíblia é escrita por mão de homem. Outros dizem que a Bíblia não precisa levar ela ao pé da letra, na verdade não precisa tomar tão a sério. Contrário, irmãos, se tem algo na vida que nós devemos procurar amar, porque tudo que você ama, você consegue fazer bem feito. Um crente, para ser um crente fiel, verdadeiro, comprometido com o Evangelho, ele tem que amar a palavra de Deus, porque quando ele ama a palavra de Deus, ele quer fazer o quê? Ele quer agradar a Deus, e quando ele agrada a Deus, mais para perto dele, ele traz a presença de Deus para a vida dele. E como a Bíblia Jesus diz aqui, Filho do Homem veio buscar e salvar todos quantos estavam perdidos, a própria Bíblia diz que não tem um justo sequer, não tem um homem capaz de salvar a si mesmo, não tem um homem capaz de se justificar diante de Deus. Se nós somos o que somos, é pela graça, é pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor. Se nós estamos aqui hoje pregando o amor de Cristo, falando do Evangelho, e você está aqui ouvindo essa palavra, é pela graça, é pelo amor de Deus, é pela misericórdia, é pelo que Ele já fez um dia por nós, antes até mesmo de nós existir, não é verdade? Porque todos pecaram e todos foram destituídos da presença de Deus. Mas aí a Bíblia diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quanto estavam perdidos. Outra coisa muito importante aqui que Jesus disse para Zaqueu, ele falou uma coisa para Zaqueu muito importante, ele diz assim, hoje veio salvação nesta casa. Então a salvação ali não alcançou só Zaqueu, alcançou toda a família dele. Quando alguém leva Jesus para a sua casa com ele, não é só ele que vai ser beneficiado, toda a sua casa, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido incrédulo, a Bíblia diz que o homem santo também constrói a mesma coisa no seu relacionamento dentro de casa, porque a maior responsabilidade está sobre os ombros do homem em buscar a Deus. Quem foi o primeiro a buscar a Deus aqui? Não foi Zaqueu? E a casa dele toda foi beneficiada porque ele buscou a Deus. Mas agora existe também aqui uma outra história, uma outra parábola de um outro homem rico também. A Bíblia fala que tinha um outro homem rico que chegou até Jesus e disse para ele assim, Senhor, chamou Jesus de bom. Jesus disse, não, bom é Deus. Aí ele faz uma pergunta para Jesus, o contrário de Zaqueu. Ele faz uma pergunta para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele aqui, olha como que a salvação muda de pessoa para pessoa, porque cada um tem um coração, cada um de nós temos um coração, temos uma maneira de pensar, de ver as coisas. Então, até mesmo em relação à salvação, de um para um, Deus tem uma forma de abordar, de trabalhar com cada pessoa. Então ele pergunta para Jesus assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele assim, você conhece os mandamentos? Ele falou, conheço. Não matarás, não adulterarás, não rouba, não minta, não é verdade? Honra, um mandamento muito importante aqui para todos, honra teu pai e a tua mãe, porque um dos mandamentos com promessa, o único mandamento com promessa na Bíblia é esse, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muitos dias sobre a face da terra.
honra teu pai e a tua mãe. Posso até fazer aqui uma comparação. Quem mais morre na nossa geração? Jovens. Sabe por quê? Porque não escutam pai e mãe, são rebeldes, acham que pai e mãe são antigos, são velhos, sabe, tem um outro pensamento da vida, mas estão aí acabando com a vida, enfiando nas drogas, enfiando na bebida, enfiando na prostituição, muitos enfiando no crime, acabando com a própria vida. Para quê? Era só ouvir o conselho do pai e da mãe, evitava tudo isso, né? Era só honrar o pai e a mãe, era só escutar o conselho deles, que isso não acontecia. Mas aí, Jesus então pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Ele diz: conheço, eu conheço os mandamentos. Jesus disse para ele uma coisa, então, olhando bem para ele, disse para ele: olha, então te falta uma coisa, te falta uma coisa. Certamente naquele momento, ele nunca esperava o que Jesus ia dizer para ele. Vai, vende o que tem, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Interessante. Analisando aqui as duas parábolas, tanto a de Zaqueu quanto a desse jovem rico, por isso que eu falei que a salvação, ela é abordada, Deus aborda pessoas de uma forma diferente da outra. Automaticamente, se fosse para mim julgar, eu julgaria que Zaqueu era muito pior do que o rapaz, não julgaria? Mas olha o trato, como Deus conhece, não o meu exterior, mas o meu interior, o meu coração, o teu coração. Porque quando Deus olha para você, não olha para a tua aparência, nem para o teu físico, Deus olha para o que está dentro de cada um de nós. E quando Jesus então olhou para a vida de Zaqueu, ele viu ali um homem verdadeiramente que queria uma transformação na sua vida, não era um fingimento. Zaqueu não estava fingindo diante daquela situação, não era só para fazer um lobby, não, ele estava verdadeiramente buscando a Deus, porque queria uma mudança na vida dele, e ele era tão rico quanto esse outro homem. E Jesus não disse para ele vender tudo que tinha, dar aos pobres. Ele mesmo teve a iniciativa, após ter um encontro com Jesus, disse: Senhor, eu vou pegar o que eu tenho, vou dividir, está aqui, quer ver? E vendo tudo isto, então Zaqueu levantou e disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Mas o que é interessante aqui, que Jesus não estava tocando esse assunto. Então, mas o Evangelho trouxe, a palavra de Deus trouxe no coração dele, diz assim: olha, eu não posso ter o que é meu, eu não posso ter o que é o dos outros na minha mão. Então, naquele momento ele estava desprendendo de algo, que diz: olha, se eu roubei, eu vou devolver. Agora aquele outro homem, que chegou para Jesus e dizia que conhecia todo o Evangelho, que guardava os mandamentos, Jesus disse para ele: vai, vende o que tem, dá aos pobres, segue-me e terá um tesouro nos céus. O que a Bíblia diz dele? Ele saiu dali triste, porque possuía muitas propriedades, ele possuía muitos bens. Agora, será que o que Jesus pediu para ele, naquele momento, era algo, porque Deus nunca vai pedir para nós algo que eu não possa fazer. Porque Jesus então disse para ele assim: vai, vende o que tem e dá aos pobres, porque aquilo que ele tinha, ou como você, ou como eu, como qualquer um de nós, se você estiver agarrado aos bens materiais, idolatrando qualquer coisa nessa terra, colocando aquilo como o teu, sabe, acima até mesmo de Deus, se sentindo confortável, nossa, isso aqui é tudo, lutei tanto para conseguir isso, mas eu alcancei, cheguei onde eu queria, hoje eu... Não, Deus tem que estar em primeiro lugar. Embora a pessoa, ele conhecesse todos os mandamentos, mas o coração dele estava longe do Senhor, porque ele era avarento. E a avareza é como, a Bíblia diz que a avareza é como a idolatria, quando a pessoa idolatra aquilo que ele tem.
Ele amava mais do que os mandamentos aquilo que ele tinha. Então Jesus disse para ele: vai e vende, porque a causa de você perder toda perder a tua alma está justamente aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração? É por isso que a Bíblia diz uma coisa para todos nós, que aonde está o meu coração está o meu tesouro. Se o meu coração está em qualquer outra coisa que eu esteja colocando acima da minha fé, acima de Deus, o meu objetivo principal é aquilo, ainda que eu tenha que virar por cima do pescoço, mas eu preciso daquilo. Se eu estiver colocando qualquer coisa dessa vida acima de Deus, o conhecimento que eu tenho aqui não vai me ajudar no dia que eu for partir daqui. Não vai me ajudar em nada. Porque na realidade, Jesus disse para aquele homem: vai e vende o que você tem, porque na realidade, os bens que ele tinha, não sei como ele adquiriu, porque a Bíblia não fala como ele adquiriu, se foi honestamente ou se foi por meio ali de falcatruas, né? E ele tinha tudo aquilo como sua glória dentro do coração. Os bens dele era o maior patrimônio que ele tinha dentro do seu coração. E Jesus, então, conhecendo o que estava dentro do coração daquele rapaz, disse para ele: olha, se você continuar assim, se você não se desprender da avareza, se você não se desprender da avareza, daquilo que você tem, do amor que você tem, o apego que você tem para essas coisas, isso vai te levar embora, vai te levar para o beleléu, vamos dizer assim. Mas ele, em vez de ouvir a voz de Jesus, ele saiu cabeça baixa, triste, porque possuía muita propriedade. E aí? Isso já faz essa parábola faz 2000 anos. O que existe desse camarada? Nada. Daqui uns tempos não vai ter nada de nós, irmão, nem osso. Aliás, só osso, né? Daqui uns anos, se Jesus não voltar, nós vamos para onde? O homem veio do pó e ao pó vai tornar. É para lá que o homem veio, para lá que ele vai. Agora, o que mais vale a pena é a nossa alma, a nossa salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quantos estavam perdidos. Eu estava perdido, você estava perdido, uma multidão aí fora está perdido, milhões estão perdidos, que precisam chegar até Jesus Cristo para conhecerem a verdade e serem libertos, transformado pelo poder do Evangelho, pela mensagem da cruz, pela verdade do Evangelho, a qual está registrado nas Escrituras. O homem precisa aprender de Deus, porque Jesus mesmo disse: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, para que encontre descanso para as vossas almas. Então, e é interessante como diz para Zaqueu aqui: Zaqueu, o tempo é pouco, o tempo é curto, a duração da nossa vida é curta. Então, se ouvimos a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração. A Bíblia mesmo fala, como aquele povo que saiu do Egito, que ouviram a voz de Deus, endureceram o coração, não quiseram obedecer a voz do Senhor. E hoje, as Escrituras, ela é a voz de Deus, ela é a palavra de Deus pregada, anunciada aos nossos ouvidos, 2000 e tantos anos depois que ela foi escrita. Só que ela nunca perdeu o valor, nunca perdeu o poder, nunca perdeu a autoridade da qual ela é. Então, se nós cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para transformar vida, eu e você, Jesus disse o quê? Eu vou preparar lugar, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Amém? Glória a Deus. Alguém quer fazer uma pergunta? O Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar vida, irmãos. Falando aqui em transformação, eu lembro quando eu ainda morava em Zitorino, quantas pessoas, isso há 30, 28, quase 30 anos atrás, eu me lembro quantas pessoas ali
que bebiam, que eram levadas para as clínicas de recuperação, acho que até hoje é assim, e ninguém nunca mudou. Não conheci uma irmã que mudou, porque iam para lá, ficavam 2, 3 meses, quando voltava, muitos irmãos já voltava tonto de novo, no caminho já voltava chapado. Clínica de recuperação de drogado, por exemplo, não conheço ninguém que foi recuperado dentro de uma clínica, né? A não ser que seja uma clínica evangélica, aí é diferente, aonde é a palavra de Deus que domina, ali tem oração, ali tem jejum, ali tem clamor, ali, aí sim, aí Deus opera. Mas pelo contrário, você nunca vai ver, porque o mal que está dentro de cada pessoa, ele precisa ser arrancado de dentro dele, e ele só é arrancar o mal que a pessoa às vezes até já nasceu com ele, né? Porque a Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. O mal que às vezes já nasceu com ele, a natureza, ela precisa ser transformada, mudada e arrancada de dentro para fora. Então, quando a pessoa entende isso, e ela dá ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, Deus transforma aquele homem, faz daquela pessoa um novo homem, uma nova mulher, para viver com Cristo, aqui na terra e na eternidade. Então somente o Evangelho, as boas novas, pode transformar pessoas. Não tem outra coisa que transforma, que pode mudar a pessoa. Cadeia não muda ninguém, não é verdade? Cadeia não muda ninguém. Muitas das vezes, várias tentativas que as pessoas têm, de outras formas também, não mudam ninguém, mas o Evangelho muda. O Evangelho transforma o homem de dentro para fora, mudando ele, transformando ele, porque a palavra do Senhor, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Aquilo que eu disse, ou a palavra produz no homem a salvação, ou produz nele, quem sabe até o contrário, porque tanto que ele pode aceitar, ele pode também rejeitar, não é? Então, é por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, muitos vão aceitar, muitos vão se converter, muitos vão entregar a vida para Jesus, mas muitos vão dizer assim: eu não quero saber disso não, eu quero curtir minha vida, aproveitar minha vida, sou novo, ou sou isso, ou sou aquilo, tal, gosto da minha cervejinha, gosto do meu cigarro, gosto da minha bebida, um monte de gente vai continuar assim, porque a palavra de Deus não fluiu no coração daquela pessoa, mas quando a palavra de Deus flui no coração de um homem, ela muda o homem, como aconteceu com Zaqueu, transforma ele, muda ele, para ser uma nova pessoa, para andar com Cristo para sempre. Só que a melhor escolha da vida é escolher Cristo. Você já pensou, quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, subirão a encontrar com o Senhor nos ares. Isso é coisa de piscar de olho, né? A pessoa saiu, levantou da sepultura, e ela vai, e aqui na terra vai ter o pior período da humanidade, que é a época do anticristo. E irmãos, e isso está tão, preparemos para encontrar com Deus, porque isso está muito perto, está pertíssimo para acontecer. Já estão reunindo já se reuniram as 4 maiores religiões do mundo para preparar o caminho para o anticristo. Já está tudo preparado, já está tudo sendo preparado, o cenário já está pronto, né? Logo aparecerá aí o filho da perdição, como a Bíblia fala, que é o anticristo, o governo mundial. E durante esse tempo o mundo vai ser a pior crise do mundo, vai acontecer justamente nesses 7 anos, porque é o período do juízo, do julgamento de Deus na terra. As pragas, o selo, as taças, é verdade? Tudo isso leia Apocalipse do versículo 6 em diante para você ver, onde começa a falar dos selos, as taças e as trombetas, o que vai acontecer. Tem coisa terrível que ainda vai acontecer em cima dessa terra, terrível, mas terrível mesmo.
Mas só que a boa nova para nós é o seguinte: quando aqui a coisa estiver pegando fogo, nós vamos estar onde? Na glória com o Senhor. Já pensou? O que Jesus disse para os seus discípulos? Eu não comerei mais com vocês essa ceia, até que nós comamos junto lá, um dia na eternidade. Então, enquanto aqui o mundo tiver o caos, a igreja vai estar com Cristo na glória. Depois dos 7 anos, a igreja volta com o Senhor Jesus Cristo. O diabo é preso, por 1000 anos. O anticristo e o falso profeta são lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Já pensou? Vivo, não vão nem passar pela morte esses dois, vão ser lançados vivos, e de lá vão ficar para sempre, e nós reinaremos com Cristo, por 1000 anos, depois dos 1000 anos, logo vem o juízo final, aonde, depois do juízo final, a Bíblia diz que esses céus, essa terra que nós observamos hoje, não vai existir mais, porque tudo será destruído pelo fogo. O fogo vai acabar com tudo, e Deus criará novos céus e nova terra. Nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá pranto, a terra não vai gemer, a natureza não vai sofrer, nada do que está acontecendo hoje, nessa nova terra da qual Deus vai ainda preparar, no futuro ainda, do que está passando hoje na terra vai acontecer. Então, meus irmãos, quer viver com Cristo para sempre, na eternidade com Cristo? Aqui agora, aqui é a tua faculdade, aqui é o lugar que você se prepara para estar com Ele eternamente na glória, para todo sempre, porque Ele mesmo disse, eu nunca vos deixarei, e eu nunca vos abandonarei, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Está com o Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte, aleluia, glória a Deus, louvado seja. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.